Vamos iniciar? Quem for entrando no decorrer do tempo vai se ambientando com o tema. Boa noite novamente, para quem entrou agora, principalmente. A gente tem pouquíssimo tempo para conversar no nosso dia a dia. Deixa eu mexer aqui. E eu precisava conversar com vocês um pouquinho para a gente ajustar algumas coisas e organizar a casa. O que acontece? Na próxima semana, a gente vai iniciar novamente com a reunião de pais. Tá? E como é que vai acontecer isso? Vai acontecer durante as aulas mesmo, em 2 momentos, tá? Às 8 da manhã e às 10h30. Durante esse translado, a gente vai revezando, tá? Eu vou chamando alguns professores que são cruciais, principalmente para pontuar alguns detalhes, português, matemática, e quem for solicitando a presença do professor, a gente vai fazendo esse revezamento, colocando alguém na sala de vocês, para vocês terem oportunidade de conversar um pouquinho com os pais e a gente acertar algumas coisas. Estou falando já com antecedência para vocês se prepararem, né, trazendo uma pauta. Essa reunião vai ser por turma, não por série. 600 no momento, 601 em outro momento, 700 no momento, 700 em outro momento, e assim sucessivamente, para a gente levantar características de cada turma, de cada aluno, para vocês terem a oportunidade também de pontuar como é que é esse aluno na sala, rendimento. Agora, nesse momento, a gente já começa a ter esse parâmetro de nota, desempenho, o pai também começa a ter acesso. E os questionamentos aparecem naturalmente, porque o desempenho do meu filho está baixo, porque a nota dele está tão ruim, o que está acontecendo. Então, é uma oportunidade também da gente se colocar, tá? De antever um problema, de trazer essa pauta, muitas das vezes, porque o pai não sabe como é o comportamento do filho. E para ele é uma surpresa essa nota tão baixa assim. E a primeira culpa é sempre do professor. O professor que é ruim, o professor que não explica direito, o professor cobrou uma matéria na prova da qual ele não explicou. É sempre esse questionamento. Exemplo, João, você se prepara. Lá vem chumbo grosso para você. Então, assim, ano passado foi o Daniel. Esse ano você foi escolhido. Aí o que acontece? Os alunos que tiveram aula com o Daniel ano passado, que tanto criticavam o Daniel, hoje pedem o Daniel de volta. Mas ano passado ele era o alvo de críticas, de apontamentos, que o professor era isso, que o professor era aquilo. Com o Daniel não dá para aprender, com a explicação dele eu não entendo. Hoje o João substitui o Daniel em algumas turmas e o Daniel, poxa, eu aprendia tanto com o Daniel, sinto saudade da aula do Daniel, então é sempre assim. Esse comparativo, esse questionamento, ele vai sempre arrumar um culpado, ele vai sempre apontar alguma coisa para denegrir a sua imagem, o seu trabalho, etc. Normal, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Eu já estou acostumado, eu sou o escudo de vocês, muitas das vezes, né? Tomo porrada lá. E a gente vai para esse embate. Eu quero que vocês já venham preparados com uma pauta específica, né? Façam anotações relacionadas a aqueles alunos que de fato, né, chamam a atenção na turma, seja de maneira positiva ou de maneira negativa, aqueles alunos que influenciam, que atrapalham o nosso cotidiano diário, para a gente ter esse diálogo o mais franco possível e trazer à luz algumas informações que muitas das vezes o pai não tem acesso. Então, essas reuniões a gente vai ter oportunidade para isso, tá? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para a gente finalizar o lançamento de notas, tá? Alguns professores ainda não finalizaram. Eu estou finalizando hoje o lançamento de todas as notas do simulado, tá? Parei só um pouquinho agora para a gente bater esse papo aqui, mas hoje eu estou finalizando isso. Com isso finalizado, eu já consigo fechar as médias. Porém, não consigo fechar as médias se a gente não obtiver todo esse lançamento no sistema lá de forma fidedigna. Eu verifiquei que alguns professores, né, com essa nova forma de avaliação, ainda não lançaram lá avaliação qualitativa e atividade avaliativa. Eu não sei qual é a pendência que tem, se vocês têm essa informação em mãos. Se tiverem, por favor, lance. Uma coisa que eu já tinha comentado anteriormente, para a gente ter muita atenção em relação a isso, e é uma pauta que com certeza vai estar lá na reunião.
tá? Eu já tenho recebido alguns pais em relação a isso. Eu, no comunicado que eu fiz na lista de transmissão, já tinha pontuado isso para vocês, né? O cuidado da gente fazer qualquer tipo de lançamento de nota negativa em relação à avaliação qualitativa, que ela está correlacionada diretamente com comportamento do aluno, falta de atividade, né? Então, assim, tirou o ponto do aluno, isso tem que estar, de fato, correlacionado ao acompanhamento, no nosso caso, às ocorrências. Porque o pai, ele não tem esse parâmetro do dia a dia, ele não está na escola, ele não está na sala de aula. Então, quando a gente retira ponto desse aluno, ele vai querer entender o motivo. E se essa informação não tiver no sistema, a gente fica sem embasamento para o lançamento dessa nota. Então, é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Eu sei que o registro, muitas das vezes, na hora, é complicado da gente fazer esse lançamento, né? Principalmente aquele professor que tem o horário fracionado, né? Dá um tempo numa turma, um tempo na outra, é muito pouco tempo. Mas ao decorrer do seu dia, seja dentro ou fora da escola, faça esse lançamento no sistema, esses apontamentos são importantes para a gente conseguir, de fato, ter clareza nessa informação. A gente precisa que essa informação seja passada para o pai e para o aluno, para ele entender o motivo desse ponto estar sendo retirado. Tá? Agora eu quero ouvir de vocês um pouquinho em relação à atividade avaliativa, né? Principalmente daqueles que estão na escola há algum tempo. O que vocês têm sentido desse processo? Se tem sido válido, se não tem sido válido? O que a gente pode fazer para melhorar? Essa é uma avaliação que substituiu o teste. Eu tenho pensado numa padronização e eu vou trazer essa pauta para vocês, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho em relação a isso aí. O que vocês têm sentido no dia a dia de vocês? Falem para mim aí um pouquinho. Não precisa brigar não, gente. Um de cada vez. Muito bom. Bom, eu vou começar então, vou dar o pontapé inicial. Eu tinha inclusive conversado com o Alan, dando sugestões para mudança da pontuação, né? A pontuação que eu digo assim, a distribuição de pontos em relação ao teste, a atividade avaliativa e a qualitativa, né? Aí o Alan me explicou que seria mais conveniente que nós, né, se tivéssemos que fazer isso, fizéssemos após, né, o segundo semestre, após o término do primeiro semestre. Atualmente, o meu procedimento em relação à qualitativa, né, é dar apenas 3 notas. Eu acho um pouco restrito isso, mas, sei lá, parece que está funcionando. Eu dou nota 0, ou nota 1, ou nota 2. Né? Quando eu dou nota 0, antes de dar nota 0, eu dou advertência no aluno por escrito. Nesse bimestre, isso só ocorreu uma vez só e com uma pessoa. Né? Agora, nesse segundo bimestre, eu estou falando do primeiro bimestre. Nesse segundo bimestre, já aconteceu um caso, né, de um aluno, provavelmente eu vou dar nota 0 para ele, não sei. Pode ser que eu mude de ideia. Né? Eu não sei, eu gostaria até de saber, né, se os outros professores como é que procedem com relação a isso. Sabe? Eu acho a faixa de pontuação qualitativa relativamente pequena, 2 pontos. Né? Enquanto que a faixa dos trabalhos, né, que atualmente está com 5 pontos. Não é isso? E o simulado ficou com 3 pontos. Né? Então, a sugestão que eu tinha dado para o Alan, né, foi mexer nessa faixa de forma que os 5 pontos ficassem para o simulado, né, e os 3 pontos para os trabalhos de sala. A minha justificativa para isso é que eu estou vendo assim o aluno sair na vantagem com isso. Sabe? Não que não deva haver vantagem, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu achei um pouco assim desequilibrada a distribuição de pontos, né? E com isso o aluno preguiçoso ser premiado, porque ele faz o trabalho colando do outro, né? Encostado no companheiro lá, dependendo de como é feita, de como o professor aplica os trabalhos, né? E ele acaba levando 4 ou 5 pontos assim numa boa, né? Fazendo com que a média dele suba injustamente, né? Aí eu pensei, né, que caso nós mexêssemos na pontuação,
o peso disso seria menor e o aluno teria menos margem para fazer essa malandragem. Tá? Só essa colocação. Quer falar, Gustavo? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo legal? Que eu estou no trânsito. Boa noite, estou ouvindo. Então, com essa mudança que houve na questão da saída dos testes, eu apliquei uma tática meio suicida, mas que surtiu um pouco de efeito no sentido de premiar o aluno que tem bom desempenho, né? Ou que pelo menos corre atrás. Eu dividi meus 5 pontos de trabalho em 3 listas aplicadas no caso da física, né? Como são 3 assuntos diferentes ou correlacionados por bimestre, eu finalizo um assunto, faço uma lista, depois ele me entrega essa lista. Ao terminar a terceira lista, na semana anterior à prova, eu faço a revisão da prova em cima dessas 3 listas. E a minha prova é toda discursiva, para justamente dificultar ao máximo para aquele aluno que quer de alguma forma se dar bem, né, em cima do benefício do outro. Mas isso foi explicado no início do bimestre. Então, eu tive resultados assim bem fidedignos àquilo que é a realidade das turmas. Então, tive excelentes notas, como eu tive aqueles alunos que acharam que iam conseguir se livrar de última hora, eles perceberam que não dá mais para ser assim. Então, assim, a minha experiência foi positiva, embora com um pouco mais de trabalho, porque, de certa forma, eu forcei os alunos a poderem produzir ao longo do bimestre, né? Entender que se perder o prazo de uma lista, ele já não tem 5 pontos de trabalho, porque eu não estendo o prazo de entrega, embora eu estabeleça um período de 5 dias para eles me entregarem essa lista, né? Todas elas impressa, porque o material ele não atende assim às necessidades das particularidades para o ensino médio. E aí a questão qualitativa vai justamente desse acompanhamento em sala de aula. Então, quando eu tenho situações gritantes que não são contornáveis, que acredito que a coordenação e os pais precisam saber, eu pontuo lá nas notificações, né, e explico ao aluno imediatamente que isso, de certa forma, vai o penalizar na avaliação qualitativa. Então, no meu caso, eu consegui, assim, nesse primeiro bimestre, um resultado que, a meu ver, foi satisfatório, embora possa gerar algum tipo de reclamação aí por alguns pais, né? Vamos ver na reunião. Com relação ao ensino médio, a gente tem uma liberdade maior de lidar, até porque eles são mais autônomos, né? E a minha grande preocupação é com as turmas menores, né? O ruído que a gente tem, quando não há uma padronização, existe essa dificuldade de entendimento para muitos, porque cada um está trabalhando com uma linha de raciocínio. Eu sei que toda mudança nesse translado, nessa modificação, nessa adequação, vai gerar esse transtorno natural. Eu não sou um cara monocrático, eu sou um cara que gosta de debater algumas ideias e colocar isso em conjunto para a gente chegar a um consenso. Não sou o tipo de pessoa que vai dar uma determinação e é a minha palavra que está valendo, não. É o consenso, eu acho muito mais válido. Eu tenho algumas sugestões, né? Como o Wilson trouxe aí essa sugestão da gente mudar a forma de distribuição de pontos. O que a gente pode fazer também, tá? Aí eu vou deixar como uma pauta para a gente ouvir um pouquinho a opinião de vocês. A gente não tem avaliação, certo? A gente não tem o teste. Porém, essa atividade avaliativa, ela pode servir também como um teste. Ao invés da gente ter trabalhos sendo desenvolvidos, como o Gustavo pontuou aí, vocês podem marcar um dia específico, ao invés dessa lista de atividades, a gente pode produzir dentro da própria sala de aula, finalizei um conteúdo e quero, de fato, testar o aluno com esse conteúdo. Então, a gente aplicaria como se fosse um teste ou uma prova
e distribui, opcional, né? Eu faço, como o Gustavo falou, tenho 3 temas, distribuo essa pontuação nessas 3 avaliações, porque aí a gente tira essa questão de dar o ponto para o aluno, ele levar para casa, fazer uma lista de exercícios e muitas das vezes copia do colega, entrega pronto, ele fazer essa avaliação dentro da própria sala de aula, é uma sugestão, né? E a gente pode debater sobre isso. O que eu não gosto e eu não quero fazer é dar uma pontuação da qual o aluno merece. Com o Gustavo, como ele próprio mencionou, ele trouxe para mim a listagem dele de notas e assim, cara, é real. É real, principalmente em relação à prova discursiva, onde esse conhecimento ele não tem atalho, não tem como marcar uma opção ali. Ou eu faço a prova porque eu tenho conhecimento em relação ao assunto, ou eu não faço. Então a nota foi exatamente fidedigna, principalmente na lista que eu olhei da turma 3000 ali. A gente vê os alunos que destoam em relação ao comportamento, a prestar atenção na aula, Ari, Emanuele, Isabela Wade, Ramon, todos esses alunos tiraram uma nota ruim. O Ari, inclusive, zerou a avaliação, se eu não me engano, né, Gustavo? Então, assim, são sugestões que a gente precisa entender qual é a metodologia que mais funciona para a gente poder colocar em prática tudo isso. Né? Uma das coisas que me incomodam bastante, gente, no meu dia a dia, é que de fato a gente não consegue ter essa troca, essa comunicação. Falar com o Alan é muito difícil. Carol hoje sofreu lá para falar comigo. A gente conseguiu. Eu falei, Carol, por favor, não saia, fica aqui, espera aqui e vamos resolver agora. E vamos lá para dar seguimento no que ela precisava. Então, assim, essa troca diária, ela faz muita falta. Faz falta para vocês, faz falta para mim. Essa é a minha responsabilidade como coordenador pedagógico, e às vezes, ou na maioria das vezes, eu não consigo ter essa troca com vocês. E essa troca é muito importante para o nosso acompanhamento diário, para a gente ter ciência dos processos, de como está sendo o dia a dia, o andamento de cada coisa, a pontuação de vocês em relação a alguns alunos, algumas turmas em específico, o que a gente pode desenvolver de estratégias para melhorar isso. Isso, infelizmente, não acontece. E isso faz muita falta. E muitas das vezes a gente colhe o fruto negativo de tudo isso. Mas essa outra pauta eu vou deixar para o final. Vamos lá. Fala, Wagner, vamos falar na ordem aqui. Wagner, pode falar. Boa noite, pessoal. Em relação ao método avaliativo, na minha visão e experiência, foi bem melhor do que do ano passado, porque agora o aluno ele tem produzido mais, então a minha avaliação sobre isso seria positiva, né? A distribuição de pontos, o número de tarefas que o aluno tem que realizar tem feito com que ele produza mais e tenha mais contato com o material, a prática da escrita. Então, e assim, o que for proposto para o próximo bimestre, faço também, mas até o momento tem gostado bastante, está sendo melhor do que no ano passado. Só isso mesmo. Perfeito, Wagner. Carolzinha, pode falar. Oi, boa noite, pessoal. O que eu tenho a colocar aqui é o seguinte, na qualitativa, a qualitativa é a que inclui comportamento, né? Desculpa se eu trocar os termos, mas é que eu ainda não estou ainda firme com isso. Eu vejo que em algumas turmas, pelo menos na minha situação, que alguns alunos se apoiam nisso, sabe? Eles fazem a prova, eu peguei o bonde andando aí, né? Então, eu tive que dar uma ênfase assim no conteúdo para que eles pudessem ter condição de última hora fazer lá a avaliação deles. A nota não considero, tendo em vista aí, né, todo o parâmetro de outros professores, não considero que tenha sido uma nota ruim. Porém, é resultado também do que o professor anterior trabalhou com eles, né? Não foi ainda nada relativo ao meu trabalho. O meu vai ser a partir desse momento, né? Desse bimestre aí. Então, eu percebi isso, que eles estão se apoiando muito nessa questão de eles estão cansados com excesso de trabalho,
Não, alguns não estão nem dando conta disso, porque é muito trabalho. A gente entra na sala, eu que tenho tempos fracionados, por exemplo, eu chego numa sala, muitas das vezes está o aluno ali perdido, fazendo trabalho que tem que entregar, porque eles deixam para a última hora, né? Para entregar. Não é culpa do professor de estar passando o trabalho, não é isso, mas o trabalho deve ser, né? De forma participativa de todos e não deveria ser colocado como uma forma assim, como é que eu posso dizer? Eles só devam fazer essas atividades voltadas para ter ponto, para ganhar ponto, mas sim que eles tenham esse desejo e participar da aula. Então, assim, estou aqui até mesmo para ouvir, né? Acho que essa colocação aí do Wilson foi bem legal de colocar melhor essa distribuição de pontos, né? E ouvir os outros professores o que eles têm a dizer sobre isso. Somente isso. Perfeito, Carol. Pode falar, Wilson. Então, é só para complementar, né? Eu também concordo com vocês, concordo com o Gustavo, né? A pontuação da forma como ela está, claro, nós estamos fazendo exatamente conforme ficou determinado a distribuição. Eu apenas sugeri o reajuste da pontuação. Pode ser que daqui até lá a gente mude de ideia, ou vocês mesmos, os demais professores, os demais colegas apresentem alguma outra ideia melhor do que essa que eu falei, né? Mas que a maneira atual, né, principalmente em relação ao trabalho, né, funcionou. É claro que o trabalho acabou também recaindo para mim. Eu trabalhei para caramba, a Alan sabe disso. O tanto de lista de exercícios que eu pedi para ele imprimir, né? Porque, como o Gustavo falou, o material didático ele peca nesse aspecto, né? Porque ele tem, pelo menos na parte de matemática, ele tem questões de vestibulares, principalmente do Enem, isso é ótimo, mas não são adequadas para o dia a dia, para o aluno exercitar aquilo que ele acabou de aprender. Né? Não pode, você acabou de aprender uma coisa e já pegar uma questão difícil pela frente, sabe? E às vezes distribuída assim, ao invés de estar niveladas em nível de dificuldade, começando pelas mais fáceis até para as mais difíceis, não, essa preocupação não existe. Né? Você pega a questão número 1, é fácil, a número 2 já é arrebentando, né? Aquela questão super difícil que até muitos professores têm dificuldade de resolver. Isso eu estou falando no caso da matemática, né? Agora, que o trabalho deu certo, deu sim. Né? Assim, para o aluno que quer, de fato, fazer, né? Foi muito benéfico, tanto o trabalho quanto a avaliação qualitativa. E, felizmente, né, sorte minha, que a minha disciplina dispõe de bastante tempo, né, na grade. E eu pude realizar absolutamente todos os trabalhos dentro do horário da sala de aula. Ninguém levou o trabalho para casa. Né? E isso foi ótimo, porque aqueles alunos interessados puderam tirar dúvidas comigo ali na hora. Né? Eu não dava resposta, mas dava pistas, né, para poder. Aí, ou eles conseguiam, um com o outro, em colaboração, chegar a uma solução. Isso foi muito bom. Né? Agora, aquele aluno que não quer nada, esse aí não tem jeito, a gente não vai fazer milagre. A gente pode inventar 1001 piruetas na sala de aula que não vai funcionar. O cara não está afim, não adianta. Né? Ele não vai fazer o trabalho, ele vai colar. E mesmo que eu dissesse para eles, conforme o Gustavo falou, né? No meu caso, eu falei, olha, gente, a prova, pode ter certeza, a prova conterá questões que caíram no trabalho. Porque foram muitas questões. O primeiro ano, por exemplo, a turma 1000, eu passei 5 trabalhos. Cada trabalho desse era uma lista de exercícios contendo cerca de 20 exercícios, sabe assim? Massivo mesmo. E a gente fazendo dentro de sala de aula e tal. E na hora de montar a prova, eu retirei questões dali. Né? Os alunos que de fato fizeram, né, que realmente trabalharam, eles se deram bem, né? Conseguiram tirar uma boa nota na prova. Agora, aqueles que pegaram carona um no outro, isso aí, coitado, né? Se ferraram. E eles estão sabendo que a dose vai se repetir agora, né? Que eu já estou avisando. Né? Aí, muda de atitude quem quiser. Valeu, obrigado. Mariana, pode falar, tá? Boa noite.
Eu estou chegando agora na escola também, mas eu acho que a colocação do Wilson foi bem legal, assim, porque o que eu pude observar, como eu estou só com as turmas do ensino médio, em algumas turmas, eu falo crianças, né? Eles não estão levando muito a sério essa questão do simulado. Então, eu cheguei a ouvir assim, vamos todo mundo zerar, porque aí eles vão cancelar, eles vão ter que ver alguma outra forma. Então, assim, eu acredito que, de repente, mudando um pouco a nota, ou aumentando a nota do simulado, de repente eles podem passar a ver com uma outra, um outro ponto de vista, né? E aí levar mais a sério essa questão. Né? A minha questão, meus trabalhos assim foram bem tranquilos, eu dividi em grupos, todos, praticamente a turma toda entregou no prazo, assim, foram poucos. Com relação às notas também, tem aqueles que não querem nada, e aí isso também impactou, mas com relação às notas foi bem legal. E eu acho que essa redistribuição aí das notas, eu acho que de repente pode gerar uma mudança de visão aí desses alunos, porque o que eu observei foi que o simulado eles não estão levando tão a sério, entendeu? Então, tipo, todo mundo zera, todo mundo tira nota baixa, e aí eles vão ter que ver alguma forma do que fazer, ou dar alguma pontuação, ou fazer alguma outra coisa. Então, acho que é um objetivo legal a gente ver essa questão da mudança de nota realmente. Perfeito. Carol, você fez uma colocação aí que você entra em algumas salas e o aluno está preocupado que é muito trabalho e você acha que deveria não associar tudo à pontuação. Associando a pontuação, mesmo assim eles não querem fazer. Eu tive a oportunidade de substituir isso numa turma no dia que a gente estava aplicando o simulado. A Rúbia ficou solta, pedi para ela ficar solta para dar uma ênfase na parte de redação, e eu pedi por isso tirar uma dúvida em uma sala e eu fiquei por um momento numa turma que ele estava aplicando lá. Aí o aluno me perguntou assim: Alan, como é que vai ser a correção do simulado em relação à distribuição de pontos? Vão valer 3 pontos no simulado inteiro e distribuir para todas as matérias? Eu falei: não, por área de conhecimento. Quando eu falei isso, ele falou assim: cara, então a parte de português eu não vou fazer não, porque eu já estou com a pontuação suficiente e não preciso me preocupar com isso. Então, assim, o aluno tem um pensamento tão medíocre, tão pequeno em relação a isso, porque para ele o que vale, né, é a pontuação. Ou se ele já tem a pontuação, isso não é interessante para ele. Muitos alunos me procuram e falam assim: cara, por que não voltam com os testes? Eu falei: por quê? Não, porque o teste é mais fácil, agora é muito trabalho, é muita coisa, eu tenho que fazer trabalho o tempo inteiro. Então, assim, menos para eles é mais. A felicidade que eles têm quando eu entro numa sala de aula e falo assim: cara, hoje infelizmente o Gustavo teve um problema, bateram no carro dele, não vai poder vir. É alegria. Isso é alegria para eles. A maioria não está preocupada com o conhecimento. A maioria eles querem ficar à toa, eles querem ficar tranquilos, né? E hoje a gente vê isso refletido na pontuação, né? Quando eu fechar as médias, vocês vão ter acesso. Você vê a pontuação de várias turmas assim, muito ruim, de vários alunos, mas isso retrata uma realidade. Só que essa é a realidade que a gente conhece, essa é a realidade que a gente tem acesso. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma mãezinha lá, 2 mãezinhas na verdade, né? E eu fiz o aluno, eu falei: cara, fala para sua mãe, a culpa da sua nota em ciências é de quem? Aí ele falou para ela: a culpa é minha, mãe. Eu falei: mas muitas das vezes você fala isso para sua mãe dentro de casa? Não. Se você falasse, sua mãe não estaria aqui nesse momento. Essa culpa nunca é assumida, né? Eles acham que sempre tem uma sobrecarga. Sobrecarga de quê, gente? O aluno só estuda meio período. Ele está sobrecarregado de quê? Sobrecarregados estamos nós. De trabalhos, de afazeres, de preocupações, né? Muitos de vocês se dividem em 2, 3 escolas, saem de um lugar, vão para outro, né? Seja no mesmo dia ou em dias diferentes, com diversas atribuições, são chefes de família, são donas de casa, são mães, são pais, se dividem em várias tarefas. O aluno não. O aluno tem uma obrigação, que é estudar. E essa obrigação que ele tem, ele não quer fazer. Então, assim, eu penso muito nisso. Eu sou um cara que tento ser justo, em ter esse ponto de equilíbrio, de entender os dois lados dessa moeda, né? Então, é nessa questão que eu procuro ter esse consenso com vocês, né? Ouvir coisas que a gente tem muito pouco tempo para fazer, ouvir um pouquinho de vocês, e esse momento se faz muito importante para isso,
para a gente entender um pouquinho da ótica do que está acontecendo em cada sala, o que a gente pode fazer para melhorar. A gente não vai ter perfeição em nenhum processo. Qualquer metodologia que a gente adotar de avaliação, a gente vai ter reclamação, a gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade, né? É nisso que eu quero chegar, nesse consenso com vocês. Alguém mais tem alguma coisa a falar sobre essa temática? Pode falar, Cadinho. Eu tenho uma sugestão, né? Todo mundo está falando aí, é óbvio que já ficou esclarecido que a gente está tendo muito mais trabalho e os alunos e certamente os pais também não estão valorizando esse trabalho, que aumenta, né? A avaliação qualitativa, a atividade avaliativa, né? Isso aumenta o quantitativo de trabalho e os alunos não se dão por, de certa forma, o interesse que deveriam ter. Então, eu vou aqui colocar uma sugestão, Alain. É claro que todo mundo e você que decide depois. Se a gente mantivesse a prova, né, valendo os 10 pontos, o simulado, nós faríamos as questões dentro do conteúdo que estivesse sendo passado, para ser simulado mesmo, né? A primeira parte de humanas, depois a parte de ciências da natureza, que eles fizessem separadamente, né, essas questões de simulado valendo 5, e a avaliação qualitativa, né, os outros 5 pontos, ficasse assim a critério do professor, de passar trabalho, exercícios e até mesmo o teste. Fechariam 3 avaliações, prova valendo 10, simulado valendo 5, e a avaliação qualitativa, os outros 5, a critério do professor. Isso, né, aumenta o nosso trabalho também, porque a gente vai ter que preparar provas de simulado e de teste e prova, né? Mas eu acho que, de repente, fecha um pouco, os alunos poderiam se dedicar mais ao valor do simulado, que passaria a ser 5, né? É o que o Wilson está citando aí, e eles teriam, de repente, um pouco mais de interesse em fazer esse simulado com questões, né, dos professores preparando, enviando com antecedência essas questões, com o gabarito, né? O professor envia as questões para a coordenação né, também compartilhar com a mecanografia para preparar isso com antecedência. Aí é claro que a escola vai ter que colocar alguém, né, que não seja você, Alain, para fazer a correção desse simulado, né? Os professores enviam, né, um arquivo com as questões e o gabarito, né? Se possível, até de repente o gabarito comentado, se alguém quiser ver, alguma coisa assim. Mas aí fecharíamos em 3 notas. É uma sugestão que eu estou colocando aqui. Perfeito. E aí, gente, o que vocês acham? Fala para mim. Pode falar, Ana. Então, essa questão de fazer o simulado, no meu caso, eu teria muita complicação para conseguir fazer isso, porque eu pego do 6º ao 3º. São muitas turmas, mais o trabalho, mais a prova. Então, assim, para mim, ainda mais simulado, que é um linguajar diferente, eu não ia estar conseguindo dar conta, de verdade. Desculpa, Ana, eu pensei no ensino médio, né? Como eu sou professor apenas do ensino médio, né? Eu pensei no ensino médio. Perdoe aí os professores do ensino fundamental que terão essa dificuldade. Eu não tinha pensado nisso. Perdoe aí. Com essa composição. Eu acho que a função do simulado seria algo externo, né? Então, no caso, sistemas de ensino, né, vão dar o simulado e o aluno ser ali testado, né? No caso, o pessoal do ensino médio, padrão Enem, tudo direitinho. E a nossa função é fazer as avaliações internas, que é a prova e as atividades avaliativas. E o simulado ser algo externo, ao meu ver. Hoje, infelizmente, a gente está com um sistema de ensino, eu não tenho nenhum pudor para falar quanto a isso, que é muito ruim. Muito ruim. Tá? Vou fazer um comparativo, que é inevitável fazer esse comparativo. Por exemplo, padrão para mim de sistema de ensino, poliedro, né? Bernoulli um pouco abaixo, mas mantém muita qualidade e organização. Mas a poliedro, por exemplo, a gente tinha um suporte total. Você, quando recebia seu material didático, dentro do material didático vinha um manual do professor, onde esse manual ele é totalmente pautado em cima do cronograma anual de vocês, onde tem sugestões de como você desenvolver a sua aula e etc. E já vem grifado
a parte dos simulados. Então, assim, simulado primeiro bimestre, conteúdo limite. Então, você já sabe toda a abordagem que você precisa ter dentro da sala de aula, sabendo que aquele conteúdo específico vai cair no simulado que já tem uma data pré-determinada. E todas as questões do simulado estão no material didático. Então, assim, esse gabarito comentado, por exemplo, vem lá correlacionado. Questão de matemática, capítulo 3, exercício número 7. Então, já está correlacionado ao simulado. Isso facilita bastante a nossa vida. O trabalho diminui muito. A Irium não oferece suporte. Por exemplo, a Poliedro oferecia esse suporte, tanto da correção. A correção é o único trabalho que a escola tem. Escanear todos os cartões de resposta, envia para a Poliedro via aplicativo, tá? Essa correção já é feita de forma automática por área de conhecimento, já dá o aprimoramento em relação ao aluno, aonde ele está deficitário, qual é a área que ele precisa melhorar. Esse suporte da Irium a gente não tem. A única diferença em relação a Bernoulli e Poliedro. Bernoulli, o simulado era cobrado. Poliedro só cobrava a taxa de envio, somente. A Bernoulli não tinha esse vínculo tão perfeito como a Poliedro, de exemplificar os conteúdos limite, de trazer essa pauta dentro do material, mas nem se compara a Irium. A Irium, a correção é manual, totalmente manual. Entrei em contato com ele esse dia, falei, cara, confirma para mim, Juliana. Juliana é a menina que atende a gente no pedagógico. A correção do cartão resposta, vocês têm algum aplicativo para ser feito isso? Não, Alan. É responsabilidade da escola, é feito de forma manual. Eu não faço manual, gente. Eu não faço manual. Eu tenho um método, um aplicativo que eu consigo botar o gabarito antes da resposta, que ele faz a leitura e a gente faz a correção. Que fazer manual é impossível. Não tem como. É loucura. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem o suporte da Irium nesse sentido. Ela fornece e vai continuar fornecendo os simulados para a gente. Mas, olha só, eu distribuí simulados, né, para vocês, fora um pouco de tempo, porque eles mandaram em cima da hora e porque eu pedi muito para mandar para mim o digital, que eles não enviam. Beleza. Em pouco tempo, e nem todos analisaram de forma criteriosa, já identificou alguns erros. João pontuou para mim questões que, cara, não tem como a gente chegar no resultado dessa questão. Essa questão, para mim, não tem condições desse aluno fazer, principalmente na abordagem que eu estou dando em sala de aula. Tatiana também levantou ali a pauta sobre duas questões, se eu não me engano, que teriam que ser anuladas, uma no 8º e uma na 2ª série do médio. Então, assim, não estou dizendo que o sistema de ensino é perfeito, que a Poliedro era perfeita, que a Bernoulli era perfeita, não, muito pelo contrário, não era. Mas, assim, em relação aos erros que a gente tem com a Irium, meu Deus do céu, misericórdia. E a gente vai sofrer um cadinho esse ano e o ano que vem, porque é o contrato que a gente tem vigente com a Irium e a gente não vai poder quebrar em relação a isso, né? Nem todos estavam no encontro lá com o Jovenito, onde a gente teve a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre isso, e a perspectiva que a gente tem, né, é de abortar a missão do material didático próprio. Não vai ter condições de ser feito. Não sei se ele já apontou isso para você de forma específica, né, em relação a essa abordagem, mas a previsão de fato é ter o retorno da Poliedro em 2026. Essa é a perspectiva para que a gente tem para a unidade de Unamar. Então, assim, fazer o simulado, né, com questões próprias em relação a cada professor me preocupa bastante, porque é uma demanda de trabalho gigantesca. Cada um teria que fazer de acordo com a área de conhecimento de vocês, teria que enviar isso para mim, para a diagramação ser de forma única, né? Então teria que formatar todo o simulado, montar para que depois de fato fosse enviado para a mecanografia, né? Porque cada um faria da sua disciplina. A sua disciplina teria que ser encaixada na área de conhecimento. Depois, formato padrão de um simulado, montagem certinho, depois a impressão. Isso daria um trabalho bem grande para a gente realizar. Eu acho, nesse momento, por mais que fosse o mais válido em relação a ser justo com o aluno, na abordagem do dia a dia, eu falo na questão pedagógica, né, porque você tem características de turma, sabe como é que a turma rende, absorção, uma questão a ser debatida, seria de uma forma muito mais tranquila, né, mas na prática eu acho que ficaria muito difícil da gente executar. Alguém quer falar alguma coisa? Entendeu, Cadinho, ponto de vista? Entendeu.
Tá monossilábico, tá igual meu filho. Sim, entendi. Ai. Gente, eu queria... Tá rindo, né? Fala agora, levantou a mão, agora fala. Deixa eu te fazer uma pergunta e te peço até desculpas se eu não estava ligado com relação ao lançamento das notas, né? Se eu não prestei atenção. Eu estou com o sistema aberto aqui agora, né? Onde existe lá os quadros para a gente lançar a nota. Eu já havia lançado as minhas notas como nota de prova, mas aí agora eu estou percebendo que não é prova, né? É atividade avaliativa, eu lancei o contrário, né? Então, me refresca aí. Eu lanço a nota da minha prova em atividade avaliativa e a nota da avaliação qualitativa e do trabalho, né, em avaliação qualitativa, é isso? Não, tá tudo desmembrado. Avaliação Então, qualitativa. tá tudo... Então, prova Tem você lá, vai lançar na prova, normal. A prova, lanço na prova normal. Não na prova, simulado. normal. Aí tem simulado, avaliação qualitativa e atividade avaliativa. Então, simulado. Avaliação. Perdão. Desculpa, eu não entendi, eu estou falando junto com você, desculpa. Pode falar, conclui. Então, a prova, então, a nota da prova eu deixo em prova. Foi onde eu lancei, ok? Valendo 10 pontos. Aí os outros 7 pontos, porque 3 pontos são do simulado, né? Os outros 7 pontos eu vou dividir em a avaliação qualitativa e a atividade avaliativa, é isso? Isso, 2 pontos, até 2 pontos para atividade qualitativa, para avaliação qualitativa, perdão, e os outros 5 pontos para atividade avaliativa. Tá, porque o pessoal falou em trabalho, né? Em trabalho não existe trabalho aqui. Atividade avaliativa, exato. Entendi. Obrigado por me atualizar. De nada. Deixa eu entrar numa pauta aqui que é abrangente e eu vou permear em alguns assuntos, né? Já tive a oportunidade de conversar pessoalmente na sala de professores, mas não tem um dia que todos participem desse diálogo, né? Tem professores que estão num dia, não estão em outros. Eu tive a oportunidade de falar com alguns, né? Esse ano é o meu último ano na Espinha Educacional. Essa conversa, esse diálogo eu já tive com o Jovenito, tá? Essa decisão, ela está pautada em diversos quesitos, em diversas questões. Eu estou na Espinha Educacional desde o momento da sua inauguração, desde o começo, onde a Espinha ainda era um embrião, né? Eu fiz parte desse processo todo. Me sinto parte integrante desse processo, tenho muito orgulho de fazer parte dele, tem sido um tempo de muito aprendizado ali dentro, e eu sou extremamente grato à oportunidade que foi me dada pelo Jovenito, até então, de estar à frente do corpo docente, de ter essa responsabilidade, né? Eu estou fazendo questão de pontuar isso bem antes, né? A gente está em maio e falo isso para vocês, porque eu sou um tipo de pessoa que sou muito transparente nas minhas ações. Eu não escondo nada, eu gosto de ter essas relações. Para quem me conhece há mais tempo, é uma palavra que eu utilizo diariamente. Eu prezo pelos relacionamentos. Relacionamento, para mim, é a base de tudo. A gente consegue tudo através dos relacionamentos, do diálogo, do dia a dia, e eu coloco isso como padrão no meu trabalho e na minha vida. E ao longo dessa trajetória, né, há muito desgaste, há muita pressão, né? O papel da coordenação, ele serve como escudo para vocês, né? Porque Fundamental 2 e Ensino Médio, eles não têm acesso direto ao pai, diferente do Fundamental 1, Educação Infantil, tem aquele contato imediato, muitas das vezes leva a criança até o portão, então o pai tira aquela dúvida em relação ao desenvolvimento do filho, da criança, na semana, no dia, tem oportunidade de ter o contato com o professor. Fundamental 2 e médio é muito difícil esse contato existir. Então, quem faz essa ponte? Coordenação pedagógica, né? E ali na escola a gente não tem essa divisão de setores, orientação, inspeção, supervisão, né? Recai essa gama de responsabilidade em cima da coordenação, tá? Eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas o Alan está cansado. O Alan está sobrecarregado por responder muitas das vezes, por estar preso em algumas questões que não deveriam ser da coordenação. E depois eu sou cobrado justamente por isso,
né? O pai cobra, o pai questiona e cobra com todo direito. Ele paga por um serviço, ele quer entender como é que esse serviço está sendo prestado. Muitas das vezes o aluno não traz essa informação de forma fidedigna, na maioria das vezes, né? E ele procura alguém, e geralmente esse alguém é a coordenação, né? Muitas das vezes, quando a temática é específica, eu marco um encontro, a gente consegue, né, fazer a ponte entre professor, responsável, coordenação, e a gente tem esse diálogo ali. Só que a cada ano que passa, né, a gente vê a educação e a responsabilidade que o professor tem, que a escola está tendo, que não deveria ser nossa, né? O professor, a escola está tendo a responsabilidade de educar o aluno, onde a responsabilidade de educar não é nossa, a responsabilidade nossa, da Carol, seria lecionar sobre a geografia, se concentrar especificamente na sua matéria, do João em matemática, química, do Wagner em geografia também, do Wilson matemática, e assim sucessivamente cada um. Deixa eu recusar a chamada. Estão me ouvindo bem? Porque quando eu falo, quando recebe uma chamada, geralmente corto o som. Estão me ouvindo? Sim, gente? Agora sim, tinha Tinha parado. cortado, né? Porque quando recebe chamada, corta. Isso que eu estou perguntando. Então, assim, eu quero encerrar esse ano da melhor forma possível, né? Eu não faço escola sozinho, eu não represento a SPIN de uma forma integral, vocês são parte integrante desse processo, assim como todas as peças ali. Então eu quero sair de forma honrosa, porque a porta que eu entro pela frente, eu saio pela porta da frente, né? A minha filha vai continuar na escola, então ano que vem ela finaliza o ciclo dela na 3ª série do ensino médio, e eu não quero influenciar a decisão de ninguém. O aluno não está saindo por conta dos professores, o aluno não está saindo por conta do Jovenito, o aluno está saindo por um conjunto de fatores, e é uma escolha minha, é uma decisão particular minha. Alan, você pode mudar de opinião? Posso, mas acho difícil, tá? Minha cabeça está muito certa do que eu quero, tanto é que eu fiz questão de conversar logo com ele, né? Porque eu já tinha conversado com alguns e eu não queria que se tornasse uma fofoca. Então ele ouviu da minha boca alguns questionamentos, alguns posicionamentos. E se vocês observarem essa semana, ele tem ficado presente na escola na parte da manhã, né? Ele tem se tornado presente lá. Ele falou que ia fazer isso, ele falou que vai tentar mudar a minha ideia em relação a essa decisão. E eu falei, cara, beleza, vamos lá. A gente tem esse final de primeiro semestre e esse segundo semestre todo pela frente. Amo o que eu faço, gente. Amo o que eu faço. Adoro lidar, me relacionar, influenciar de forma positiva a vida dessas crianças, desses adolescentes. Acredito que a educação tem o poder de transformar vidas. Eu já tive a oportunidade de vivenciar e experimentar coisas que me fazem acreditar cada dia nisso. Já vi pessoas sendo transformadas ali dentro por conta da educação, pais desacreditando de filhos, dando palavras negativas, tirando o crédito total do filho, né, nem do aluno, do filho, falando que ele não tem jeito, que não tem solução. E eu já vi diversos casos sendo revertidos, né? E eu nunca falo para um aluno, por mais que ele seja difícil, por mais que ele dê trabalho, por mais que ele seja indisciplinado, que ele não tem jeito, que ele não é capaz. Muito pelo contrário. Eu ando com quem ninguém quer andar, eu ando com quem dá problema, eu ando com quem precisa de ajuda. Porque o bom aluno, aquele que tira boas notas, que tem um excelente comportamento, caminha sozinho. Mas aquele aluno que muitas das vezes é indisciplinado, tem dificuldade de se relacionar, tem uma dificuldade tremenda de aprender o conteúdo, esse cara precisa de ajuda, é com esse cara que eu ando. É com esse cara que eu chego para perto e tento ajudá-lo da melhor forma possível. Eu sempre falo para eles, eu não posso fazer tudo por você, tem coisas que só você pode fazer. Eu sou somente um cara que vai tentar te auxiliar. Eu só consigo ajudar quem quer ser ajudado. Porque quem não quer ser ajudado, a gente não tem como fazer nada. Então esse é o meu trabalho no dia a dia ali. Mas algumas coisas ali na escola, elas não estão funcionando de acordo como deveriam, né? Então o Jovenito se colocou à disposição para tentar mudar isso, para melhorar essa forma do dia a dia. Porque tem dia, gente, eu vou falar para vocês, que eu não tenho vontade para a escola, não.
Não tem, não. E não é por conta dos alunos, é por conta da sobrecarga de pressão que existe. E muitas das vezes essa sobrecarga me faz mal. Me faz mal. Tá me fazendo mal. E eu falei isso pra ele. Tá me fazendo mal, cara. Eu não vou ficar dessa forma, correndo o risco de entrar de ficar doente por conta disso. Não é. Então, eu, quando sentei para conversar com ele na quinta-feira passada, eu não sentei para negociar com ele aumento de salário, mudança de função, né, diminuição de carga horária. Eu não sentei para negociar. Eu falei para ele, cara, eu quero sair. Essa é a minha decisão e eu quero que você respeite a minha decisão. Eu quero sair, não vou te deixar na mão. Vou finalizar esse ano da melhor forma possível, né? Eu sempre, quando eu entro em alguma coisa na minha vida, isso na vida, eu não entro para fazer de qualquer forma. Eu não entro para fazer de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, eu prefiro não fazer. Então, se vamos fazer bem feito. E muitas das vezes, no dia a dia da SPIN, eu não estou conseguindo fazer bem feito. Eu não estou conseguindo fazer da forma que deveria acontecer. Porque há um desvio da função. O Alan hoje resolve problemas que não deveria resolver. É aluno que joga bolinha no outro, é raquete de ping-pong que quebra, é o casaco que fulano rasgou. Então, assim, essa não é a função da coordenação. Estou expondo alguns itens para vocês terem ciência um pouquinho, né? E quem está vocês podem até entender, mas quem está de fora, muitas das vezes não entende. Teve uma mãe, a mãe do Edgar, da turma 700, se não me engano, teve na quinta-feira para falar comigo, em 3 oportunidades. Ela teve na escola de forma presencial. Nas 3 oportunidades, eu não consegui atender aquela mãe. Ela me ligou o tempo inteiro. E na quinta-feira foi um dia que só deu problema. Só deu problema. Aí ela manda um áudio para o Jovenito, dizendo que é impossível falar com alguém na escola, porque na escola não tem um responsável pedagógico. E o aluno não quer atender ela. Eu tive em 3 oportunidades na escola, Jovenito, e o aluno não me atendeu. Não é possível que ele esteja ocupado o tempo inteiro. Não é possível que ele não tenha um tempo no dia dele para me atender. Quem está de fora, gente, nunca vai entender. Quem está de fora não tem ciência de como é o dia a dia ali da escola, de como é. Eu não sou o tipo de pessoa de reclamar, não. Não sou. Tem diversos momentos, diversos períodos do ano que eu passo 2, 3 semanas sem falar com o Jovenito, sem trocar uma ideia com ele, uma mensagem por WhatsApp. Então, assim, eu não sou o cara de reclamar. E eu falei para ele, eu não vou fazer dar errado. Eu vou tentar de tudo para fazer dar certo. Eu quero que dê certo. Eu não quero que dê errado. Independente se o aluno vai continuar ou não. Eu quero que dê certo. Como eu falei para vocês, eu estou ali desde o começo. Então, a SPIN para mim é como se fosse um filho. Eu estou criando há 8 anos. E eu quero que esse filho cresça. Eu quero que esse filho seja bem sucedido. É uma coisa que eu prezo muito de relacionamentos. E eu falei para ele, cara, se a gente avaliar a SPIN como uma empresa onde os alunos, de fato, são os nossos consumidores, não são os pais pagam, mas quem consome, de fato, o serviço que a gente presta são os alunos. Esses alunos precisam ser tratados com respeito. Eu nunca vi uma empresa que quer manter os seus consumidores tratar o seu consumidor de uma forma desrespeitosa. E aqui nós estamos tratando. Muitas das vezes há um desrespeito de alguns funcionários, de alguns membros da equipe lá que tratam de forma desrespeitosa. Não só o aluno, mas o funcionário. Eu nunca, quem está aqui há mais tempo, me conhece, sabe, eu nunca vou entrar na sua sala de aula e tirar sua autoridade. A autoridade, para mim, dentro da sala de aula, é o professor. Independente se você esteja certo ou não na minha percepção, eu nunca vou tirar sua autoridade. E eu vejo em diversos momentos alguns funcionários adentrando a sala, tirando a autoridade do professor, querendo chamar a atenção do aluno, chamando a atenção, inclusive, do professor em relação a alguma conduta. Não concordo. Não concordo. Está errado. Então, tudo isso que eu estou apontando para vocês, eu fiz questão de falar com o Jovenito sobre isso. O que me incomoda, o que eu acho que precisa ser mudado, isso independente do Alan, isso independente de quem esteja à frente da parte pedagógica da escola. Porque, como eu falei,
Para mim, espinha como um filho. Eu quero que esse filho cresça. Eu falei, Jovenito, se a gente continuar nesse caminho, os 8 anos que a gente teve para construir isso que a gente construiu, vai se esvair, vai se perder. Vai se perder. Então, esse peso não vai estar na minha consciência, porque o meu papel, também como coordenador, é ter essa troca, é ter esse diálogo, é ter essa fala franca e direta. Essa fala franca e direta eu tive com ele, eu tenho com ele, sem pudor, com respeito, mas sem pudor do que falar. Explicitando, exemplificando, colocando para ele muitas das vezes informações que ele não tem, né? Às vezes as informações chegam para ele de forma fragmentada, é um vídeo que encaminha de um professor sobre uma situação, mas situação essa que não é verificada com o professor, que não é perguntado ao professor o que está acontecendo, né? Então o professor é cobrado, o Alan é cobrado, né? Vem lá o esporro, seja ele coletivo ou no privado, né? Sem ter acesso ao contexto inteiro, ao que está acontecendo. Quer falar, Wagner, um pouquinho? Você levantou a mão aí. Exatamente. Pô, Alan, esse relato aí, a sua despedida, né? A sua decisão, eu quero dizer que, cara, você é uma pessoa incrível. Você fez e faz um trabalho maravilhoso. Geralmente, nas escolas, nos lugares que eu trabalhei e trabalho, existe muito aquela noção em que o coordenador está de um lado e os professores de outro, né? Muitas vezes há ali um embate. E você não, você é um coordenador parceiro. Então, assim, o que você faz é excepcional e para onde você for, o que você fizer será bem feito. Então, quero dizer que até me pegou de surpresa, assim, quando você falou comunicado importante, pô, na minha visão, o Alan era aquele cara que ia ficar para sempre ali das FI, né? Mas te entendo. Eu estou lá desde 2020, então eu acompanhei um pouco desse processo, tudo que aconteceu na sua vida desde então, né? Ali, a partir do momento que eu pude acompanhar, você já tem uma história que dava aí para fazer vários filmes, escrever vários livros, a superação, a forma que você lidar com as pessoas. Você faz um atendimento humanizado, que é algo assim, deveria ser o básico em qualquer área, mas a gente não vê. Muitas vezes a gente não vê um médico fazendo um atendimento humanizado, muitas vezes a gente não vê um profissional de educação fazendo um atendimento humanizado. E você faz, e a gente sabe como isso é importante para a escola, para os professores e para os alunos principalmente. Bom, você tocou num assunto que me incomodou muito nesse mês, que é essa entrada de funcionário, o número de interrupções que tem na aula. Muitas vezes a gente tem um tempo e tem 4, 5 interrupções durante a aula. Essa situação da inspeção chegar na sala e tentar disciplinar o aluno com o professor em sala foi algo que me incomodou, aconteceu. Eu ia falar diretamente com a pessoa, mas por conta da falta de tempo, eu não pude falar, acabei deixando para lá, né? E depois recebi uma reclamação porque essa pessoa ela foi lá e passou para frente o que estava acontecendo dentro da sala e tudo mais, né? Mas se vocês acompanharem, quem já está aí um tempo comigo, acho que eu não faltei nenhum dia esse ano. Na maioria dos dias, eu estava, nem recreio, eu tenho passado com os colegas mais, justamente para estar ali na sala no momento exato da chegada dos alunos e tudo mais. Mas, como ser humano, a gente é falho, então vai ter aquele momento que você dá uma relaxada. Foi justamente isso, nesse momento, que vieram falar comigo, uma reclamação e tal. Então, é sobre isso. Na LDB, o que acontece na sala, o método de avaliação, a disciplina, como a gente trabalha, é a autonomia do professor, é uma lei. Entendeu? Então, uma inspeção, ali quem manda é o professor. Pode chegar o pai, pode chegar o diretor, pode chegar o presidente.
dentro da sala de aula, quem manda é o professor. Então, teve uma situação, a gente já está até acostumado com o seu Luiz, o seu Luiz, ele se tornou uma figura assim que as pessoas já estão acostumadas, mas teve uma situação, né, um outro inspetor, até parou, não sei o que aconteceu, mas isso até parou. Mas teve uma situação, por exemplo, que eu cheguei na sala e eu estava ali selecionando o conteúdo para poder ministrar a aula, né? Infelizmente, a gente não tem um tempo para falar de todo o livro, então a gente tem que separar alguns assuntos para colocar no quadro e tudo mais. Então, nesse momento, teve aluno que não estava com o caderno ainda, o outro estava conversando com o outro, né? Aí o inspetor chegou, olhou e quis fazer isso, o que o Alan comentou, querer ajeitar as carteiras, porque o aluno estava assim, porque estava assado, e isso me incomodou demais, porque eu estava presente, e se olhar nas câmeras também, vão ver que uma das primeiras coisas que eu faço é organizar as carteiras, tá? Tanto na entrada quanto na saída. Então, assim, é algo que eu já faço. Eu não preciso de ninguém ali para poder fazer isso. Eu já faço. É só observar nas câmeras. Eu estou falando isso, Alan, eu sei que você não tem nada a ver, mas eu estou aproveitando o momento, primeiro como desabafo, tá? Porque o que deixa o professor doente, muitas vezes é isso. São as coisas que acontecem, a gente vai acumulando, um dia acontece uma coisa, outro dia acontece outra, a gente vai acumulando e fica doente depois, né? Então, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Então, isso ocorreu. Aí, o que aconteceu nesse dia? Esse inspetor falou com o Fernando, aí o Fernando entrou em sala. Aí, depois, a Ende também entrou em sala, ou seja, eu perdi mais tempo de aula. Se deixasse por minha conta, logo eu já ia resolver aquilo e ia ministrar minha aula. Entendeu? Então, para esse ano, a gente, assim, se quiser, eu até participo dessa reunião, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que entender, cada funcionário ali tem que entender o papel que ele tem que desempenhar. E acontece muitas vezes um funcionário querer desempenhar esse papel de professor, entendeu? Que não desconsiderando as outras funções, elas são fundamentais, mas quem tem o know-how, quem tem o conhecimento, quem tem a pedagogia para agir nesses assuntos, somos nós. Né? Hoje eu eu fui ao banheiro rapidinho, pedi para o seu Luiz dar uma olhada, mas ele não só olhou, ele sempre faz uma palestra e tal. Então, nisso gera reações. Aí teve um aluno que fez careta, ele já falou, vou falar. Entendeu? Aí já gera coisas desnecessárias. Vou puxar na câmera. É aí que tem esses recortes, que vai um corte de uma situação que às vezes não representa todo o contexto. Deixa eu fazer só um adendo na sua fala aí, que você continua. Muitos problemas que tem no dia a dia, quem cria somos nós. Nós não professores, nós não Alan, mas a forma que a abordagem está sendo feita cria mais problema do que solução. Hoje, por exemplo, um favor que você pediu para o seu Luiz olhar a sala rapidinho para você encher a caneta, ele me gerou um problema. Problema esse que a mãe teve que ir lá para a gente conversar e etc. Então, assim, é justamente sobre isso. Você falou, cara, isso deixa o professor doente. Agora você imagina o Alan. Todas as salas, todos os alunos convivendo com essa galera que quer mandar no meu serviço. O seu Luiz quer mandar, ele quer dar diretrizes do que eu devo fazer, qual é a sanção que eu devo falar com o aluno. Outro dia ele falou assim, você tem que suspender esses 3 dias. Eu falei, eu não vou suspender nenhum, porque ele está certo. Não, mas ele está errado. Ele está certo. Pode continuar daí. Então, e tá vendo o que aconteceu? Teve um momento que você estava passando, você me viu conversando com ele. Eu falei assim, pô, desconsidera isso, não leva para frente. Porque você está gerando mais trabalho para o Alan, para um Jovenito, tá entendendo? Aborrecimento para o professor. Uma coisa assim, e esse aluno, embora ele seja às vezes indisciplinado, mas na minha aula, por exemplo, ele faz tudo. Ele é um bom aluno. Tá entendendo? Então, o que acontece? Aí, com quem aconteceu isso? Aconteceu com Wagner. Aí eu vou ser chamado a atenção por uma coisa que eu poderia resolver, e era 3 minutos que ele estava ali, né? O aluno podia ali falar um negócio ou outro, deixa para lá. Bom, eu acredito que isso aconteceu na minha sala, deve acontecer em todos os dias com outros profissionais, porque não tem nada a ver com a gente, tá? A gente não tem culpa do aluno chegar ali sem educação, não ter respeito ao mais velho,
não tem um respeito ao profissional. Eu falo em todas as aulas, todo dia eu falo sobre essas situações com eles, mas é o que o Alan falou, né? Às vezes o comando não está ali no dia a dia, né? Ele vai receber o que um funcionário passou, e muitas vezes o funcionário ele pega um corte de algo negativo, porque geralmente, será que eles falaram, pô, o Wagner não faltou nenhum dia esse ano, pô, o Wagner não está tendo nem recreio para poder ficar ali no tempo correto. Então, os colegas sabem que eu, assim, a Ana até falou, pô, você sumiu. É lógico, porque se eu der mole, aí vai acontecer um problema, vai ser jogado para cima de mim. Então, não dá nem para relaxar, entendeu? Então, a gente teria que conversar para esse ano, Alan, para que a gente possa ter um terceiro, um quarto, um segundo, terceiro, quarto bimestre tranquilo, em relação a essa questão, qual é a função de cada um dentro da escola, né? Então, por coincidência, isso parou de acontecer. Eu não sei o que aconteceu, não sei se houve uma conversa interna, mas a pessoa que eu citei, ela já parou de, pelo menos, de querer ali ficar ajeitando carteira, dando ordem na minha presença. E um ponto também que eu queria falar, né? Muitas vezes os pais chegam ali 10 para meio-dia, e aí o que acontece? Aí pede para um funcionário, quer saber se o fulano está liberado, aí depois... Imagina se isso acontece 3 vezes naquele momento, eu não termino a minha aula. Então, tem que, já que vai ter reunião com pais, essa é a pauta que eu vou levar também, entendeu, Alan? O aluno ele sai meio-dia, o pai tem que buscar meio-dia. A não ser no caso de médico, ter uma consulta marcada, é uma outra situação. Mas acontece muitas vezes ali o pai buscando antes da hora, e isso eu estava no momento de uma fala importante, concluindo o conteúdo. Aí hoje aconteceu isso também, né? Fulano pode ser liberado. Era um momento ali que eu estava finalizando o conteúdo, né? E eu foi até meio rude assim, falar, não tá, pedir para a pessoa sair, né? Então, já que a gente está entrando nessa temática, desculpa me estender na fala, mas considero isso um assunto importante, porque a gente, como profissional, a gente tem muito desgaste para ter o nosso nome jogado assim, tipo assim, ter uma imagem negativa, e a gente sabe o quanto cada um passa aqui no dia a dia para poder estar ali com eles de 7h30 até meio-dia, né? Então, desculpa se eu me estendi, mas eu acho que a fala é necessária, e acho que todo mundo também tem esse pensamento, entendeu? A sala de aula ali, quando o professor está em sala, uma coisa o professor não está, tá? Mas quando o professor está em sala, é ele que manda. Se ele quiser mandar todo mundo sentar, vai ser grupo, vamos fazer grupo, vamos fazer dupla. Muitas vezes o funcionário não sabe o que está acontecendo. Qual é o trabalho que a gente está passando, a dinâmica que a gente está realizando. Aí ele vai falar, tá maior bagunça, né? Então, é uma pauta que eu vou levar para os pais, e se caso, né, a gente tenha essa fala ali junto com os funcionários, Jovenito, eu posso falar tranquilamente também. E mais uma vez, Alan, assim, bateu até a emoção agora, cara. Obrigado por tudo, tá? Porque você me ajudou, assim, o momento que eu cheguei na espinha ali, você me ajudou nessa... Eu ainda tenho muito que aprender, mas você me ajudou como profissional e como pessoa. Tanto pelo o caráter humano, a compreensão, e como a sua história de vida também. Muitas vezes eu olhava para você e falava assim, caraca, esse cara não existe. Então, primeiramente, agradecer, dizer como você é uma pessoa maravilhosa, e espero que você continue ali, mas se não continuar, vou te apoiar, e sucesso para tudo que você fizer na sua vida. Valeu? Um grande abraço, meu amigo. Agradeço sua fala, cara. Sou seu fã, você sabe disso, já te falei isso inúmeras vezes. Acompanhe as suas redes sociais, e como eu queria o Wagner daquelas outras escolas da qual você compartilha ali na SPIN. Mas eu tenho certeza, isso eu tenho certeza, que você não se sente à vontade para desenvolver da mesma forma que se desenvolve lá com as outras turmas em uma outra escola. Você não teria essa vontade de fazer aqui, porque nunca, jamais entenderiam a sua forma de trabalhar, de pegar um violão no meio da turma lá e cantar uma música, né? O Wagner seria questionado, o Wagner seria apontado, mas o que ele está fazendo, o que é isso? E já fala.
É sobre isso mesmo, só para concluir, né? Você até falou no início do ano, pô, eu quero esse Wagner, entendeu? Esse Wagner. Eu cheguei ali por conta disso, né? Mas, cara, ali se criou um regime militar, entendeu? Então, assim, música, arte, precisa de que as pessoas estejam à vontade, tranquilas. Então, amanhã eu vou até cantar lá. Foi uma promessa que eu fiz para eles, vou cantar em cada turma. Mas é difícil desempenhar por conta disso. Às vezes um funcionário ele vai olhar e vai falar que é bagunça. Então, eu não faço ali justamente por isso. Se eu tivesse essa liberdade, como tinha ali no prédio antigo, pô, tranquilo. Mas é muito por conta disso, entendeu, Alan? Esse regime militar que se colocou ali dentro da escola, que a pessoa não pode nem respirar e tal. Então, é sobre isso, mas sempre que possível eu vou levar a arte ali para eles, porque é uma coisa que me levou para a educação e é uma parada que eu gosto de partilhar com todo mundo. Valeu, vou me encerrar por aqui. É sobre isso, gente. Vou deixar você falar, Carolzinha, só um momento. Vocês que me acompanham, vocês jamais, acredito eu, que eu nunca fiz isso, né? Todas as vezes que eu adentro uma sala de aula e o professor ele identifica a minha entrada, quando ele está desenvolvendo o conteúdo, eu falo, termina o seu raciocínio, eu aguardo. Porque eu entendo a importância, muitas das vezes você faz um corte ali, mediante um raciocínio que está sendo desenvolvido, cara, que atrapalha demais. Eu já faço essas inserções com bastante cuidado, evitando ao máximo interromper a aula. Muitas das vezes é uma aula que já é fracionada, já é curta. Quem sou eu para interromper? E eu compreendo isso perfeitamente, cara. A autoridade dentro da sala de aula é o professor. Às vezes eu entro na sala e não falo assim, não posso ir no banheiro? Cara, não sou eu que vai te responder isso. Olha lá o professor lá, pergunta para ele. Eu posso ir em tal lugar? O professor tá lá, pergunta para ele. Mas ali na escola é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, esse entendimento da hierarquia, né, de quem é quem, qual é o papel de cada um. É justamente sobre isso que eu estou falando, gente. Isso tem me cansado. Porque eu não sou a espinha educacional. Eu não sou a espinha educacional. Assim como vocês, eu sou uma peça desse quebra-cabeça inteiro. E nessa peça, todos nós somos mais importantes. Não existe o Alan mais importante que o Wagner mais importante que o João mais importante que a Carol mais importante que a Ana. Não, todos nós somos importantes. Eu tenho falado isso para o Jovenito, né? E nesse momento, né, que eu tenho compartilhado com alguns, que eu vou sair, não é segredo. Foi segredo, por isso que eu fiz questão de contar logo para ele. E no dia que a gente se reuniu ali na quadra, e alguns alunos foram perguntar para ele se o Alan iria sair. E depois ele me chamou no particular para falar, poxa, eu queria que você nesse momento não compartilhasse essa informação com as pessoas. Eu queria que nesse momento você não falasse, se alguém te perguntasse, você negasse a sua saída, porque isso vai influenciar na rematrícula dos alunos. As pessoas ali dentro, elas não podem enxergar esse aspecto humano só no Alan. As pessoas ali dentro, elas não podem enxergar, se o Alan sair da escola, a escola acaba. Isso está errado. E eu falei isso para ele, isso está errado, cara. Essa percepção está completamente equivocada. Eu não me vanglorio disso. Eu não sou o cara. Eu não sou a melhor pessoa do universo. Eu não sou o centro das atenções ali na SPIN. Eu não sou. E eu não faço questão de ser assim. Eu faço questão muitas das vezes de sair do meu título, né? Eu não uso o título de coordenador. Eu tô lá, eu me faço igual a qualquer aluno, jogo ping-pong com eles, me relaciono, troco ideia, jogo altinha, tô na quadra, converso, brinco, me relaciono, para eles entenderem justamente sobre isso. Eu sou uma pessoa comum, onde eles têm acesso para conversar. Muitas das vezes eles conversam comigo, né, por ter acesso. Vocês terem noção, muitas das vezes tem alunos que saem da sua sala de aula, me procuram, por quê? Querem um absorvente, querem um remédio para cólica menstrual. Mas por que procuram o Alan? Porque eles sabem que o Alan não vai ter receio de ouvir, de falar, muitas das vezes ter vergonha de falar. Nunca falariam que precisariam de um absorvente para o seu Luiz. Pela forma com que ele se porta, pela forma com que ele se relaciona, o aluno jamais faria isso. Chegar para o seu Luiz, pode chegar muitas das vezes para a Rúbia, pode chegar agora muitas das vezes para a Carol, mas para o seu Luiz nunca. Para o Jovenito nunca. Para o Zé nunca. Para o Jefferson nunca.
Pode chegar pro Gustavo, porque o Gustavo é um cara maleável, que se relaciona lá com a molecada. Então são percepções que eu fiz questão de deixar claras pro Juvenito. Essas ponderações, porque não é o Alan. Não é o Alan. A Spin não sou eu, gente. Então, assim, se eu tiver o direito de fazer um pedido para vocês, a única coisa que eu gostaria de pedir é que esse ano a gente fizesse um trabalho de excelência. É que esse ano a gente fizesse de fato a diferença. Porque eu quero sair dali com um sentimento de dever cumprido, sabe? De sair dali de forma digna e honrada. Porque para o meu trabalho ser honrado, eu preciso honrar vocês. Para o meu trabalho ser honrado, vocês precisam se sentir bem ali. E eu faço de tudo para que vocês se sintam bem, se sintam confortáveis. Eu sempre falei para todo mundo que chega ali, cara, a gente tem um cronograma, a gente tem um calendário letivo, a gente tem um conteúdo programático, mas eu não quero que você perca a sua identidade. Eu não quero que você perca a sua essência, eu não quero engessar você numa metodologia padrão, não. O Wagner vai ser o Wagner, o João vai ser o João, a Carol vai ser a Carol. Desenvolver um trabalho que se sinta à vontade. Posso fazer de uma forma lúdica? Pode fazer de uma forma lúdica. Cara, posso trazer a música para o meu contexto? Pode trazer a música para o contexto. Então, assim, cada um tem a sua identidade e precisa desenvolver isso, porque faz parte do ser humano. Cada um é único. Amo o Cadinho, sou extremamente fã do Cadinho, do trabalho que ele desenvolve, da forma única que ele trabalha com as turmas. Cara, sou fãzaço do Wilson, eu falo isso para as turmas. Cara, o Wilson é fenomenal, cara. A dedicação extrema que ele tem, o comprometimento, cara, surreal. O trabalho que a Arroba desenvolve. João, falei para ele, cara, você chegou agora, mas, cara, eu gostei muito de você, da forma com que você está desenvolvendo. Cara, eu não dou ênfase às críticas, às reclamações, a gente não vai agradar todo mundo, o Alan não agrada todo mundo, Jesus Cristo não agradou todo mundo, eu não estou preocupado em agradar todo mundo. Eu não estou preocupado em agradar todo mundo, eu estou preocupado em ser justo, em fazer o que é certo, em buscar esse ideal. Falei pro Wagner, cara, eu quero que você recupere o desejo, a vontade que você tinha antes, a essência do Wagner. Então, Mariana chegou agora, posso esquecer de citar algum nome, gente, não se sinta menosprezado por isso. Ana, sou seu fã, tá? Admiro o seu trabalho demais. Tatiana, desenvolveu excelente trabalho. E a gente acompanha no dia a dia de vocês, gente. Eu queria estar muito mais presente e desenvolver de uma forma plena aquilo que de fato eu deveria fazer. E é isso que tem me incomodado. Então, assim, é esse pedido que eu quero fazer para vocês. Que seja um ano diferente, vocês podem contar comigo, de coração. Falo para vocês podem contar comigo para que aconteça as coisas da melhor forma possível. Se tem uma voz ativa que fala, que questiona, que não concorda muitas das vezes com muitas coisas que acontecem ali dentro, eu me posiciono, eu não sou omisso, gente. Coisa que eu não sou omisso. Eu falo. Sentei com o Jovenito lá na quinta-feira, não é segredo, falei para ele, vou falar para vocês. Falei, cara, seu filho não serve pra porra nenhuma. Seu filho não serve para nada, infelizmente seu filho não serve para nada. Não serve nem para cuidar da cantina, que dirá de uma escola. Seu filho deveria ser o seu ponto de apoio. Seu filho, infelizmente, é a pessoa que mais faz fofoca na escola. Passa videozinho de professor, passa informação de que fulano liberou mais cedo, de que fulano não chegou na sala no horário. Meu irmão, seja proativo. O papel que ele deveria fazer, Wagner, você está precisando de ajuda, cara, vi que você está com dificuldade, o que eu posso fazer para te ajudar? Se coloca à disposição. Falei para Juvenito, tudo que você está criando, tudo que você construiu, esse sonho seu de fazer escola, é super válido, mas foi uma opção sua, porque você está aposentado, uma boa aposentadoria. Você poderia estar com um burro na sombra hoje curtindo a sua vida. A melhor fase da sua vida, a sua melhor idade, curtindo com a sua mulher, com uma boa aposentadoria. Não, você escolheu. Eu tenho certeza que você escolheu isso visando o futuro. O futuro esse que você não vai vivenciar são os seus filhos. Tem outro filho dele que está muito bem de vida, está constituído. O Cadinho teve a oportunidade de dar aula para os dois. São características totalmente distintas, né? Ele progrediu na vida, tem uma vida independente. Mas Fernando não, falei, cara, seu filho tinha que estar aqui pensando no futuro dele, e o futuro dele passa pela escola. E ele não cultiva isso, onde ele encerra o atendimento na cantina de uma forma ríspida, não está preocupado se o aluno comeu, se não comeu, se der horário, vai fechar, volta para a sala, se vira, se demorar mais de 5 minutos eu vou te punir, eu vou te anotar. Pô, cara, isso é relacionamento. Entendeu? Então, assim, gente, eu falo tudo isso.
Eu falo tudo isso não na perspectiva de só reclamar. Eu falo tudo isso na intenção que as coisas melhorem, que tenha um ponto de vista que as pessoas observem o que acontece ali de fato e coloquem ações. Todas as vezes que eu trago uma demanda de problema dos jovenitos, eu trago uma ou duas soluções. Cara, para isso a gente pode fazer isso e isso na minha percepção. Mas a escolha muitas das vezes não é minha, mas o meu papel é o fato. Fala, Carolzinha. Não, é só para poder te agradecer também, aproveitando a oportunidade aí, né? Porque você é uma pessoa muito humana, como o Wagner colocou aí, e você abraça a causa real, né? Eu sou nova, então não tenho nem muito, né, muito o que colocar, muito o que pontuar, mas é bem importante que nessa reunião se coloque principalmente a questão da indisciplina, né, porque está muito grande a falta de respeito, de educação por parte dos alunos. Aí os pais mandam mensagem pelo WhatsApp, 8, 9 horas da noite, querem cobrar que o professor fale qual é a atividade proposta e, sabe, sem noção mesmo real, porque a gente não sabe se isso é cobrado em casa, a coisa deles, né, respeitarem, a coisa deles estarem ali participativos, ativos, né, em sala de aula, mas o fato é que isso prejudica bastante, a gente passa a maior parte do tempo tendo que educar eles, tendo que falar, olha, você tem que sentar na cadeira, mas a cadeira é pequena, botaram essa cadeira aqui, eu não quero sentar nessa cadeira. E aí você tem que solucionar o problema da cadeira, entendeu? Então, são questões assim que, cara, não tem condição, não tem condição de você estar ali perdendo, ainda mais eu que tenho tempo muito reduzido com eles, de estar tendo que consertar situações desse jeito, entendeu? Essa questão que o Wagner colocou também sobre a aula ser interrompida por várias vezes, né? E até mesmo porque essa semana aí eu já até peguei o material hoje com você, né? E eu acho que vai dar ruim para mim, Alan, porque eu não sou uma professora muito tradicional de sentar e copiar, isso está me fazendo mal, isso não tá legal para mim, não tá batendo legal, porque eu sou professora mesmo de fazer bagunça em sala de aula, de trabalhar mesmo de forma lúdica, e levar imagem, e fazer grupos, e apresentar, e fazer maquete, enfim, eu acho que o trabalho assim, desse jeito, é mais leve, é mais dinâmico, então acho que vão entrar na minha sala para dizer que eu vou tomar ocorrência, Tá bom? Eu quero te agradecer por tudo aí. A gente ainda vai ter oportunidade aí de estar junto, né? Claro, até o final do ano, mas aproveitando a oportunidade aí, tá bom? Dizer o quanto você é importante, aí você realmente é o braço direito dessa escola, é um suporte aí que nós temos importantíssimo, e é isso. Te agradecer mesmo de verdade, tá? Então, eu vou lutar e estou lutando por vocês, tá bom, gente? Então, assim, eu vou fazer com que as coisas melhorem. Todos esses questionamentos, esses apontamentos, é super importante, é válido que a gente faça. Eu sou o porta-voz, mas vai ter um momento que a gente vai se reunir, onde o Jovenito vai estar presente, e essas ponderações precisam ser feitas. Eu fiz várias ponderações para ele no diálogo que a gente teve, né? E ele se comprometeu, a colocar isso em prática esse ano. Contudo, com a perspectiva também que ele tem de fazer que eu reconsidere a minha decisão, né? Então, tudo isso faz parte desse pacote, né? A liberdade de vocês, o reconhecimento da autoridade do professor, do que o professor está conduzindo, é o professor, não interessa, é o professor que está conduzindo. Ninguém tem que interferir nessa conduta. Se for observado alguma conduta fora do contexto, é num momento privado, no particular, não perante a turma, não interrompendo, né? Então, isso faz parte do pacote, né, de coisas que me incomodam bastante, muito, na verdade, em relação ao dia a dia. Fala, Tati, fala comigo.
Pode falar, Tati. Estão me ouvindo? Agora Ah, sim, agora sim. nossa, tô horrorosa. Tava aqui já com o olho cheio de lágrimas. Porque, assim, é fato que o Alan é a cara da espinha educacional, né? E eu comecei na escola não como professora, eu comecei como mãe de aluno, né? Então, logo que eu cheguei aqui na cidade, eu coloquei minhas meninas na espinha. O primeiro contato na escola foi com o seu Luiz, no momento de venda, e depois foi com o coordenador Alan, que eu trouxe, não sei se você lembra, eu trouxe alguns problemas e falei, pelo amor de Deus, e você, calma. Então, a minha primeira percepção em relação a você foi, assim, a melhor mesmo, assim. E o que eu sempre falo para as pessoas, quando eu converso a respeito da escola, eu falo, as pessoas precisam conhecer, precisa passar pela vida das pessoas, o Alan precisa passar pela vida das pessoas. Você realmente é uma pessoa que prolifera o amor de Deus, o amor de Cristo, é visível na sua vida mesmo, e isso, eu até perdi as palavras, porque eu estou com vontade de chorar, porque eu falei para você, no dia que você for embora, eu vou ter que ir também, porque me preocupa a espinha educacional sem a presença do Alan, o que vai ser e o que vai ser dos professores. Hoje, eu vivo uma pressão muito grande. Hoje em dia, eu não me sinto com uma saúde perfeita para trabalhar. Eu não me sinto. Eu estava conversando com a Renata esses dias e falei assim, Renata, eu estou sentindo meu coração acelerar direto, essa semana, o tempo inteiro. Você corre no hospital, porque vai para o médico, consulta o médico, porque eu tenho tido isso dentro da escola. Eu tenho tido palpitações dentro da escola. Então, eu não consigo, às vezes, tomar uma decisão e falar assim, estão me vendo pela câmera e sabe Deus o que eu tenho que fazer. Então, isso para mim é muito ruim. E aí você ainda pega alunos que não querem nada, que não têm compromisso com nada, sabe? E aí quando eu chego e falo assim, Alan, tá difícil aqui. Você, calma, vamos resolver. E eu sei que é um embate muito forte para você, que você precisa reter o que eu estou sentindo, o que o aluno está sentindo, e você toma isso para você. Então, assim... Hoje foi na prática, né? Hoje foi, a menina gritando na sala de aula, porque eu falei para ela fazer silêncio, o grupo dela estava atrapalhando a aula, uma menina que não quer nada. Nossa, horrível. Então, assim, isso acaba causando na gente um certo conforto, um conforto que a gente não tem na escola para trabalhar. E eu falo para as pessoas assim, todo mundo precisa conhecer um dia o Alan. A minha irmã, ela conhece bem você, mas ela nunca te viu. Por quê? Porque o filho dela estudou, as minhas filhas estudaram, eu sou, de certa forma, eu sou uma funcionária sua, né? Você não gosta de botar dessa forma, mas há essa hierarquia e é assim que eu te vejo. Então, assim, me preocupa porque eu estou satisfeita porque a escola está crescendo, mas eu me preocupo com a base. Eu não queria que a SPIN fosse só um prédio grande. Eu queria que a SPIN fosse a escola, sabe? E você, sim, é a cara da SPIN. Eu acho que, de fato, o Jovenito tem uma preocupação real que ele pode vir a perder com essa saída, sim. Então, no momento de ir nessa reunião, ou qualquer outro momento com o Jovenito, falar para ele, os professores também, olha, você precisa colocar alguém aqui para atender pai, para atender aluno, para o Alan ficar priorizado para os professores, porque senão a escola vai desandar. E muito me preocupa como é que vai ser ano que vem. Então, assim, eu quero te agradecer por tudo, de verdade. Você é uma pessoa que mora no meu coração, de verdade. Eu espero levar essa amizade, esse relacionamento, essa cumplicidade assim, que eu tenho contigo para frente. Eu espero de verdade que a situação mude e que você não saia. Esse é o desejo do meu coração. É isso. Eu tô com vontade de chorar, vou fechar a câmera. Tá bem. Para todo mundo que passou por aqui, sem exceção, até depois do fim. Tem pessoas que já passaram por aqui, a gente se relaciona até hoje, tem amizade até hoje, o carinho continua, né? E isso não muda, porque esse é o Alan de verdade, gente. Eu não sou um personagem, esse sou eu. Então, o dia a dia lá, muitos alunos me perguntam assim, Alan, por que você se dá tão bem com os alunos? Eu falei, gente, é simples. Dentro da minha casa tem uma adolescente de 17 e tem uma marmanjo de 21.
todos esses problemas que a gente passa no dia a dia, eu vivencio dentro da minha casa há bastante tempo, então é fácil de me relacionar com vocês. Há um embate entre gerações, que seu Luiz, ele vem de uma geração, né, e ele quer implementar isso, muito mais ele do que Jovenito, porque ele está lá no dia a dia, desse militarismo que não funciona. Então ele quer ir para o embate, e esse embate hoje vira chacota para muitos alunos, né, onde ele quer impor um respeito que os alunos não reconhecem. Então, assim, dificilmente você vai ver aluno vindo para o embate comigo, porque eu não vou para o embate, gente. Primeira coisa que eu prezo é o respeito, e eu cara, para mim cobrar isso deles, eu tenho que dar primeiro. E todas as vezes que o aluno desrespeita alguém lá, eu falo assim, eu já te desrespeitei? Ele fala, não. Então, a partir do momento que você desrespeita um colega de classe, você desrespeita um professor, desrespeita um funcionário, você me desrespeita. Aí ele baixa a cabeça e pede desculpa. É imediato. É imediato. Assim, porque constrange a forma que você aborda, a forma que você trata. Se alguém te trata mal, eu trato bem. Eu acolho, eu abraço. Às vezes eu tô com vontade de esmagar, mas a gente racionaliza, tira a emoção do foco e coloca a razão em primeiro lugar. Sou ser humano como qualquer outro, suscetível a erros, a falhas, não sou perfeito. Tá? Essa não é uma reunião de despedida, a gente vai ter diversos encontros aí, acredito eu, até o final do ano. E eu quero muito o apoio de vocês. E eu quero ser muito o apoio de vocês como eu sou no dia a dia. Tá? E eu falo para vocês, não sei. O amanhã Deus pertence. Tá? Pode ser que as coisas mudem ou não fiquem? Pode ser. Acho difícil, mas pode ser. Tá? Mas independente de qualquer coisa, eu vou fazer para dar certo. Eu vou fazer para dar certo, não para dar errado. Eu não vou ir pro meu dia a dia lá, querer que dê errado para falar assim, tá vendo? Não falei que não ia dar certo? Tá vendo? Ó, aí, continua do mesmo jeito. Não, muito pelo contrário, eu vou para fazer dar certo. Esse é o meu objetivo, por muitas vezes não depende só de mim, depende de um conjunto de fatores, mas a minha parte eu tento fazer da melhor forma possível. Tá bom, gente? Vou liberar vocês, já estendemos aí 35 minutos do nosso horário, essa colaboração de todos. Deixa eu só pontuar um detalhe importante. Vocês verificaram que eu criei o grupo das turmas a contragosto, porque até então a gente não usaria o WhatsApp, usaria o ClassApp para essa comunicação, onde o nosso número não ficaria visível para o pai. Isso é muito ruim para o nosso dia a dia, porque isso tira totalmente a nossa liberdade, né? E vocês veem que eu me comunico assim de uma forma muito esporádica lá no grupo. Porque eu concentro, e eu estou tentando fazer isso na reunião, eu vou focar nisso, né? Dar ênfase a essa dinâmica. Todas as informações oficiais, notas online. O WhatsApp a gente vai usar para compartilhar um arquivo, que é mais fácil de compartilhar no WhatsApp, né? Informações ali bem pontuais que vocês podem colocar, mas assim, oficial, notas online. Notas online. Quero falar com o professor tal, orientação que eu sempre dou. Cara, eu faço a ponte. Quer agendar um horário com o professor? Fala comigo, a gente agenda, a gente marca, para fugir dessa característica de WhatsApp. Ninguém tem obrigação de responder, pai, fora de horário principalmente. Eu vou fazer com que eles fiquem cientes disso na reunião. Então, qual é a dúvida? Procura a coordenação faz a ponte com o professor, o professor esclarece. Entrou em contato com você, quer responder? Ok, pode responder. Tenha cuidado no que vai responder, avalia bem esse tipo de resposta para não ficar subentendido, para isso não virar uma prova contra você, para a gente não ter problema. Tá bom? Fala, Cadinho. Desculpe aí, eu acabei me emocionando um pouco com você, não quis falar nada, vou ficar quieto, mas eu acabei esquecendo até o que eu te perguntei no início da reunião, com relação às notas lá, né? Você está falando aí agora de novo, notas online, para a gente lançar tudo direitinho. Aí eu já havia lançado as minhas notas, mas aí eu preciso da orientação, perguntei, mas eu esqueci. Vamos lá, rapidinho aqui, Lan, só para me orientar. A nota da prova continua valendo 10, eu deixo lá em notas de prova, ok?
Ok. Não é atividade avaliativa, é nada, é prova. Pronto. Lançada a nota de prova de 0 a 10, beleza. Aí são mais 2 notas que eu preciso lançar. Avaliação qualitativa valendo 2 pontos e atividade avaliativa valendo 5? Isso, exato. Exato. Aí o que eu faço? Eu gravo ou protocolo? Pode protocolar. Posso protocolar? Ainda tenho alunos que não fizeram uma das minhas atividades. Eu posso aqui fazer uma conversão. Aí você, se você for abrir essa vertente para não fazer, depois dessa nota lançada, você vai no lapisinho do lado da nota e solicita alteração. Sim, eu posso optar por não lançar, né? Deixar aquele tracinho como você sempre pede, né? Deixa o traço, porque depois eu posso tomar uma decisão. Porque se esse aluno não entregou nada, quer dizer, dentro da minha avaliação, se a nota ficar muito baixa, né, eu prefiro, como um bom pedagogo, eu não sou, eu sou professor educador, do jeito que você é, né? Você é muito assim. Eu prefiro dar uma chance ao aluno de ter uma outra oportunidade do que deixar ele com uma nota extremamente baixa que não possa ser recuperada, né? A gente conversa muito, você sabe que eu sou assim. Então tá, eu vou acertar a minha vida aqui, aí posso protocolar. Aí fica uma pergunta. Quando eu fui lançar as notas ali, né, eu não sei se agora nessa mudança vai ser convertido isso, parece que todas as notas que eu lanço, abaixo de 6, ficam vermelhas. Mas depois o sistema ajusta? Ajusta. Ele compreende que a média é 6 e ele bota vermelho, mas essa coloração não fica em nenhum lugar. Ele só fica no momento que você está lançando. Então, o aluno vai saber, então, que essa atividade Deixa eu lembrar de novo aqui os nomes, porque eu preciso. Não, eu não posso errar depois, não. Que a atividade avaliativa vale 5, ele já vai saber, e que a avaliação qualitativa está valendo 2. Então, ele já sabe disso, já sabe a nota que ele... Acabando a reunião, eu finalizo o lançamento dos simulados. Aí depois que todo mundo tiver lançado, pode deixar que eu fecho a média. Tá? O sistema já está calculando tudo certinho. Tá? Em algumas disciplinas de algumas séries eu já fechei a média. Ele soma todas as notas e divide por 2. Está funcionando esse cálculo sem nenhum tipo de problema. Tá bom? Você tem as notas do simulado que possa compartilhar, alguma coisa assim? Então, eu estou fazendo o lançamento. A partir do momento que eu fizer o lançamento, todos vocês têm acesso. Entendi. Tá? Tá bom, meu amigo. Tá bom. Então, eu vou botar aqui o que eu já havia escrito para você. É de coração, né? Eu não te amo de forma pessoal como homem, não, mas é como cidadão. Você sabe que eu te amo, velho? Eu também te amo, você sabe disso. Já falei diversas vezes. Eu sou seu fã. É recíproco. Valeu, irmão. Gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigado pelo diálogo, foi muito bom. Tá? Amanhã é véspera de feriado para quem trabalha com a gente na Spin. Folguinha na quinta e na sexta. Então vamos curtir. Esquecer um pouco dos problemas. Tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Valeu, boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau.